Pedro, a gente volta então contigo trazendo o relato desse morador que conseguiu fazer o resgate da criança, um menino de apenas 11 anos de idade. Este morador, o Fabrício, foi chamado pelos vizinhos no momento em que a criança estava se afogando. Ele rapidamente entra na água para fazer esse resgate. Ele não imaginava que se tratavam de duas vítimas, né? E ali, esse relato emocionante, a gente está trazendo também imagens do momento em que os outros moradores fazem ali com um celular essa chegada até a margem, aproximadamente 500 metros de distância. E o relato, quando ele fala, você está salvo ali para o menino fala, mas eu estou acompanhado da minha mãe. Eu queria que você perguntasse para o Fabrício, ele que já está acostumado a nadar ali pela região, se a Praia do Maraú, ela tem essa correnteza mais forte, mais agressiva mesmo, Pedro. Como é a questão do nado por ali? Pois é, Amanda, o Fabrício já participou de 28 resgates. Pessoas que se afogaram ali na Praia do Maraú. Ele está aqui do meu lado, é surfista há 20 anos. E quando ele falou com esse menino, ele me disse que esse pré-adolescente não tinha noção que a mãe já estava morta no fundo do rio. Fabrício, por gentileza, se aproxima aqui com a gente. Vamos lá, meu amigo. Uma situação muito delicada, fico imaginando a sua cabeça nesse momento. Claro, o grande herói de ter salvado essa vida. A mãe, infelizmente, já tinha morrido, não teve muito o que fazer, né? A não ser resgatar o corpo dela. A gente, nessas situações, quando a gente prioriza a vida, né? Então, quando eu vi que a criança estava realmente, de fato, bem cansada, não tinha aparentemente trauma de que perdi minha mãe, não chorava, não falava pela mãe, eu percebi que ele não sabia que ela estava morta. E aí eu dei ênfase nisso, eu falei, olha, tu salvasse a tua mãe, olha pra frente, me ajuda, a gente vai junto chegar até na margem com a tua mãe, eu não vou soltar ela tá comigo aqui. E aí ela estava com suas vestes já, né, abertas, e eu usei as vestes dela para amarrar no meu pé. E aí acabei nadando com ele foi me ajudando, eu não deixava mais ele olhar para trás, porque quando eu comecei a nadar com a prancha, ela começou a flutuar, a aparecer. E eu gritava, pedia para os bombeiros irem lá me ajudar, porque eu não queria chegar na margem com aquele estado que ela estava, e de visse, né? E quando eu percebi que o bombeiro estava me ouvindo, eu gritei, olha, são dois. Aí sim os bombeiros entraram na água, e quando o primeiro bombeiro chegou perto de mim, porque apesar de entrarem dois, a correnteza estava tão forte, só um chegou lá onde eu estava. Eu falei, cara, a mãe dele está morta aqui no meu pé. Então você leva o corpo dela um pouco mais devagar, que eu vou tirar ele da prancha, eu vou tirar ele dessa praia aqui, a gente vai isolar ele em algum lugar para ele não ver que a mãe dele tá morta. E aí é com vocês, o trauma e tudo mais, conversar sobre essa situação. E aí quando eu cheguei na margem, o primeiro bombeiro, né, que eu cheguei, eu disse, olha, a mãe dele tá morta lá, não deixa ele ver, leve ele lá pro restaurante, um restaurante bem perto, né, deixa ele para lá, isola, não deixa as pessoas ver, ele ver a situação que a mãe dele tá. E aí foi quando eu tirei ele da prancha, aí eu volto lá com a prancha para continuar o resgate com o corpo da mãe, porque para uma pessoa só trazer um corpo desfalecido é muito complicado. E aí eu volto lá dentro da água, coloco o corpo da mãe dele já falecido em cima da prancha e trago para margem junto com o bombeiro, né? E aí eles fazem todo o procedimento. E é sempre assim, toda vez que a gente faz um resgate, que eu chego na areia com a vítima, eu já deixo na mão dos profissionais, porque eles que entendem do qual é o próximo passo, né? E conversar e tudo mais, os traumas que ficam, enfim. Nessa hora eu voltei para casa e por ter 2 filhos eu me coloquei nessa situação e eu me emocionei muito e, meu irmão, a gente já fica sensível nessa hora, né? A gente vai conversar já com o delegado Douglas acerca do que pode ter acontecido e como a perícia, a Polícia Civil está trabalhando nessa questão. Mas você, como um surfista experiente, você deve imaginar o que pode ter acontecido ali? Ele, de repente, brincando, a mãe foi ajudá-lo? Olha, assim, por diversas situações, por conhecer a praia, principalmente por conhecer a praia. Eu imagino que houve um afagamento da parte dele ali, com certeza. Ela, ao perceber, né, que ele estava precisando de ajuda, ou se estavam juntos, eu não sei, os dois podem ter pegado uma corrente de retorno. A distância que ele estava da beira não tinha outra explicação a não ser uma corrente de retorno, porque a mesa deles ficou lá, o celular, o carro estacionado na mesma praia. Então eles entraram naquela praia, eles estavam naquela praia ali, e aonde o carro estava, aquele lugar que eles estavam ali, é um pouco mais perigoso, é favorável a essas correntes de retorno. Pelo tempo que as pessoas falam que eles estavam ali na água,
água, eu imagino que essa mãe ficou com esse filho no colo, brigando para se manter viva e lutando contra a correnteza, que eu tenho noção de que remar contra não é o ideal, é remar ou para um lado ou para o outro. E ela não precisava ter essa informação, porque essa informação não está lá também na praia. A gente não tem informação nenhuma de que a Praia do Maraú é perigosa, a Praia do Maraú tem corrente de retorno, que tem ondas perigosas, enfim. Eu acho que essa mãe foi arrastada e ela lutou com a vida dessa criança o quanto ela pôde, e aí só a perícia vai dizer se ela teve um infarto, se ela realmente veio se afogar pelo cansaço, enfim, sei que ela veio a falecer e ele segurou essa mãe já falecida por muito tempo dentro da água, porque ele não largou. Se eu não estou nessa situação, o bombeiro com certeza ia tirar 2 corpos agarrados ali naquela praia. Isso ia ser certo. Pois é, Fabrício, já já a gente fala sobre o Corpo de Bombeiros, mas Amanda, te escuto, você tem alguma pergunta? Deus do céu, o Pedro, a gente ouvindo esse relato, a gente começa a tentar imaginar a cena, né? Será que foi essa mãe que tentou entrar na água para salvar essa criança? E ali era o que eu me perguntava aqui também, se o próprio Fabrício já fez tantos resgates assim, e se é uma praia perigosa, não existe um ponto fixo, um posto fixo dos bombeiros ali no local? É isso que eu queria entender, nem ao menos avisos na praia? Pois é, Amanda, vou até explicar para quem nos acompanha. Você que está ligado aqui, ou ligado no Cidade Alerta, deve imaginar que a gente está falando de militares do Corpo de Bombeiros, equipes de salva-vidas ali. Só que não foi o caso. O que aconteceu? Uma pessoa viu esse menino se afogando junto com a mãe, ou ficou na dúvida se era um tronco, se era um ser humano, ligou para o Corpo de Bombeiros. Quando o Fabrício foi avisado, a equipe já estava lá. Só que, de acordo com o relato dele, os militares ficaram só olhando, não tiveram a iniciativa de ir até esse garoto, essa mãe, porque eles não sabiam o que era, ficaram na dúvida. Ali, outra pergunta além dessa, Fabrício, ali também é muito perigoso, ali no Maraú? Olha, não vou te dizer que é muito perigoso. Todo lugar é perigoso se você não sabe nadar, todo lugar é perigoso se você não tem preparo, todo lugar é perigoso se você não conhece a região, todo lugar é perigoso se você não tem o aval de que aquela situação pode se tornar perigosa. Então não é que Maraú é perigoso, ele se torna perigoso quando você é imprudente. Você chega numa praia e ela é calma, perfeito, eu sei que ali não tem perigo, a água está abaixo da minha cintura, não tem perigo para mim. Você chega numa praia que está com ondas de mais de 2 metros de altura, apesar de ser um rio, recebe a influência do oceano, meu irmão, vejo onda arrebentando, quebrando com força, uma correnteza me arrastando, eu vou ser imprudente de entrar naquele rio. E ainda vou ser mais imprudente se eu olhar para o lado e não ver que não tem um guarda-vida, não tem ninguém para me auxiliar ou ficar me olhando se acontecer alguma coisa comigo. Então eu acho que assim, a praia não é perigosa, as pessoas é que são perigosas ou imprudentes ou irresponsáveis também. Entendeu? Agora, claro, como a gente poderia refletir sobre essa situação? Bombeiro poderia ficar ali. O Maraú é uma praia turística. A gente está com bares, restaurantes funcionando todos os dias. Por que não tem? Se você chega em Salinas na segunda, na terça e na quarta, o efetivo do Corpo de Bombeiro está para lá e para cá, na praia toda. Maraú não tem isso. Ah, mas é muita praia. Mas tem praias que não são tão perigosas quanto as praias que ficam de frente para essa linha do horizonte, como Murubira, Maraú, entendeu? Se a gente não pode estar lá para dar esse suporte para os banhistas, pelo menos as informações têm que estar lá. Essa praia cheia, ela é perigosa. Placas, né? Quando você chegou lá, os militares já estavam? Já estavam olhando. Então, eu remei em direção primeiro, né, da vítima, mas eu já consegui observar as roupas deles vermelhas em cima da pedra. E aquele suporte, né, que salva as pessoas, que eles amarram nas pessoas, não sei dizer o nome, enfim. Então eu fiquei assim, tipo, incrédulo, por que eles não entraram logo? Porque quando se trata de salvar uma vítima, todo minuto é importante. Desde a hora que eu entrei na água, que eu vi o relógio, cada minuto soma, porque se você pega uma criança 5 minutos, você consegue fazer uma massagem, você consegue fazer um cardíaco ali, respirar boca a boca, mas se você entra com 15, com 20, já para fazer um ressuscite já é muito impossível, entendeu? Então quando se trata de resgate na água, todo minuto é importante. Então eu não vou, se é um cachorro, não interessa, se é um tronco, eu tenho que ir lá, meu irmão, eu estou recebendo para isso, enfim, gente, eu não vou aqui falar da responsabilidade de cada um, acho que eu fiz a minha parte, isso cabe agora às autoridades levantar aí de quem é a responsabilidade, porque alguém, infelizmente, veio a óbito e essa criança hoje... Cara, sei lá, você que tem filho, que tem mãe, imagina, sua mãe morreu contigo numa praia, num passeio, né? Enfim, informações, cara, informações, né?
Meu amigo, obrigado pelas informações, agradeço. Estou aqui com o delegado Douglas também, já fala com a gente. A gente volta já ao vivo falando com o delegado acerca desse assunto. Amanda, situação muito complicada. Eu estou aqui angustiado, imaginando o que o Fabrício passou nessa situação. Se aproximou do menino depois de remar 15 minutos até onde ele estava com a mãe. Ele falou, ajuda minha mãe também, mas essa mulher infelizmente já estava morta e a criança não sabia disso. Um verdadeiro sufoco, já mais detalhes acerca desse assunto. E o cansaço, né, Pedro? Ele que tinha acabado de almoçar, vai, entra na água, pega a criança, volta na margem, deixa a criança ali na areia, depois retorna para buscar o corpo desta mulher. O Fabrício foi um herói, gente, e a gente se perguntando por quê da falta de avisos ali, da correnteza, do perigo, né? Sendo que a Praia do Maraú é um ponto turístico de Mosqueiro, onde recebemos muitos turistas. E a gente precisa, no mínimo, a gente precisava de um posto dos bombeiros, dos militares ali na praia para evitar esse tipo de tragédia, uma vez que a gente tem casos recorrentes na Praia do Maraú. Infelizmente, começando esta semana, na Praia do Maraú, em Mosqueiro, uma mãe que morreu, gente, após ser arrastada pela correnteza. Ela estava com um filho, um menino de 11 anos, quando tudo aconteceu. Os moradores começaram a ver essa movimentação estranha na água. Demorou um tempo até eles perceberem que se tratava ali de uma pessoa. Eles viam apenas a criança. Eles então chamam um surfista local, uma pessoa habilidosa, aí a nadar pela área, e esse homem, o Fabrício, entra rapidamente com a prancha e consegue, ali depois de 15 minutos, mais ou menos, nadando, ele consegue chegar até o ponto onde a criança estava. Ali ele pensa que tudo tinha, né, ocorrido da melhor forma possível, mas não. Ele ouve da criança, no momento que ele fala para o menino, você está salvo, agora tá tudo certo. Ele fala, mas minha mãe está comigo. E essa mulher, infelizmente, já estava há bastante tempo embaixo d'água. A Polícia Civil investigando esse caso, inclusive ainda há pouco, Pedro, o Fabrício, ele relatava pra gente que as coisas, né, dessa mãe e dessa criança ainda estavam ali na praia. Eles estavam sozinhos. O que a polícia já sabe aí de informação e como foi, né, esse resgate também por parte da família, né? Quem foi até o local para buscar a criança? Pois é, Amanda, tava só essa mãe e esse menino de apenas 11 anos ali no Maraú, nessa praia em Mosqueiro. A equipe do Corpo de Bombeiros, logo depois que foi avisada pelo Fabrício, que conseguiu resgatar esses dois, já se aproximou, você consegue inclusive acompanhar tudo nesse vídeo, já se aproximou para fazer o acompanhamento tanto com esse menino e o resgate do corpo dessa mãe. O delegado Douglas vai conversar com a gente agora acerca desse assunto. Afinal, o pai não estava ali, parece que os dois já eram separados, mas ele foi avisado, veio aqui para a delegacia e imagina você quando ele recebeu a notícia, ficou em prantos. Delegado, vamos lá. Nossa audiência é muito rotativa, tem gente que está chegando agora, nos acompanhando e, claro, querendo saber mais detalhes acerca desse assunto. Como é que vocês ficaram sabendo dessa situação? Logo depois que tudo aconteceu, as autoridades, o Corpo de Bombeiros já entrou em contato com vocês? Sim, uma situação realmente lamentável, muito triste esse acidente. E o Corpo de Bombeiros, na verdade, nos comunicou o fato. Aguardamos a confirmação, né, do hospital, porque o bombeiro já tinha a informação de que ela, né, poderia estar sem vida. E após a confirmação do hospital, o Serviço Social também compareceu. E aí coube a nós realizar o trabalho de polícia judiciária, né, que é no sentido de materializar o ocorrido e entender as circunstâncias. A priori, foi realizado a solicitação para remoção do cadáver e a aquisição de perícia, de necropsia, para a gente entender. Essa prova técnica vai nos trazer muitas informações e elementos importantes para conhecer as circunstâncias. Se houve ingestão de bebida alcoólica, se há sinais de lesões, seja interna ou externa, se ela teve um mal súbito, ou se foi só aspirando água. Enfim, vai trazer muitos elementos para que a gente possa concluir, né, formar com os outros elementos de convicção. Que, no caso, estão sendo, além da perícia, a princípio, a colheita de testemunhas. Foram ouvidos o pessoal do Corpo de Bombeiros, foram ouvidos também algumas testemunhas, inclusive o Maurício, né, que acabou de dar a entrevista, e temos alguns nomes para continuar a investigação. Nós temos um prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito,
E vamos trabalhar nesse sentido para, né, entender de fato o que aconteceu. O pai esteve aqui na delegacia? Esteve. A priori, ele também não sabia, sabia só da gravidade, mas ainda não conhecia, né, que tinha ocorrido realmente o óbito. Esteve na delegacia e aí foi comunicado, foi entregue para ele a criança, porque a princípio estava só com a mãe. O Conselho Tutelar interveio também na situação, amparou, passou por assistência social e em seguida foi entregue para o pai, como também vieram outros familiares, né, da família, ou da menina, da vítima. Amanda, te escuto. Pedro, eu gostaria de saber com o delegado se a criança já foi ouvida e o que ela relata, como teria acontecido, se essa criança entrou sozinha e depois a mãe foi, se a criança se afogou. Ele tem esses detalhes? A criança já prestou o depoimento? Ou ainda ela está muito abalada e ainda não teve condições? Delegado, quando a gente fala em ouvir a criança, é uma escuta especializada, né? Ela já foi ouvida ou ainda não? Continua muito abalada com o que aconteceu? Então, ela é uma criança, né? De acordo com a lei, ela ainda não é adolescente, tem só 11 anos de idade. Então, assim, uma abalada demais, está muito impactada com todos os familiares, na verdade. E ela é vítima, né, da situação também. Então, no momento é impossível, né, realizar, até por uma questão de sensibilidade. Mas passou por acompanhamento do Conselho Tutelar, eles vão produzir algum relatório, mas vamos, com o decorrer das investigações, analisar uma melhor forma de compreender também a versão dele, através de uma escuta, mas não pela polícia. Pelo que o senhor falou aqui, delegado, esse pai chegou, ainda não sabia que a mãe do filho dele estava morta. Como foi para ele receber essa notícia? Ele estava aqui na delegacia quando isso aconteceu? Foi terrível. Eu tenho 15 anos de segurança pública. E marcou a todos aqui a reação dele. Estava realmente muito abalado, aos prantos aí, em estado de choque. E abalou todo mundo, né? Inclusive a gente da delegacia aqui. Estava todo mundo muito triste com o fato. Mas cabe a nós, enquanto ao Estado, como eu disse, né, materializar e produzir provas a fim de identificar aí as circunstâncias e o que de fato aconteceu. Claro que nessa situação o Fabrício também foi ouvido, né? E está sendo tratado por todos como um herói nessa situação. Com certeza, eu reputo para ele esse título. Ele é um herói. E o detalhe das informações que ele dá coloca ele numa condição assim de surpresa. Realmente a gente acha que é uma força divina, alguma coisa que dá condições, né, de alguém realmente realizar o resgate que ele fez, porque é uma situação perigosa. Ele conseguiu, né, preservar a vida de uma delas ainda. Então, assim, completamente louvável demais e está sendo ouvido e com certeza de muita valia o depoimento dele. Amanda, te escuto. Ô Pedro, eu queria saber com o delegado como funciona a responsabilidade em torno da questão da falta de sinalização ali no local. O fato do Fabrício já ter comentado com a gente que já salvou mais de 25 pessoas, ou seja, casos recorrentes de afogamento ali no local, a gente já pontua aqui, claro, né, que precisava haver uma sinalização. Como é que funciona a questão da polícia nessa questão? A polícia pode solicitar para o município, por exemplo, ou para o distrito, a sinalização do local? Delegado, nossa apresentadora, Amanda Pereira, está fazendo uma pergunta em relação à responsabilização da falta de sinalização no local. A polícia, de alguma forma, pode orientar o município, pode responsabilizar alguém, de fato, em relação à falta dessa sinalização ali no local, que, infelizmente, por conta disso e outras questões, muitas vítimas já saíram dali. Então, a Polícia Civil, ela trabalha com crime, né? Esse fato é apurado pela gente por ser uma morte violenta e essa morte violenta tem que ser investigada as circunstâncias, se houve um fato ilícito, criminoso nesse sentido. A ausência de placas pode trazer diversos tipos de consequências, mas não a questão criminal. Não tem como se imputar uma questão criminal por não ter placa e ter esse acidente. Porém, é possível, né, que isso melhore, que traga benefícios, mas não é pela Polícia Civil, né, que vamos trabalhar e conseguir nesse sentido. E sobre alguma responsabilidade, no sentido de que poderia ter sido evitado por algum órgão, alguma coisa do tipo, isso será apurado. E no decorrer das investigações, com o final dela, vai ser encaminhado para a Justiça e vai ser público, né, o resultado das investigações, a conclusão e o que de fato aconteceu. Delegado, obrigado pelas informações. Eu estou com o Fabrício aqui também. Por gentileza, meu amigo, você está sendo tratado por todos como herói, mas não é o primeiro salvamento que você faz. Esse já é o número 28, para a gente ver como essa praia, se de repente a pessoa não tiver a orientação correta, acaba sendo muito perigosa. Eu acho que não é bem esse título de herói, porque eu digo também que o herói foi meu vizinho,
o Manel, que tomou a atitude de ir lá em casa, correr e me chamar. Então tem uma rede de pessoas também que sempre estão ali para já sensível àquela praia. A gente que mora ali, a gente sabe do perigo real daquela praia. E eu nunca contei os corpos, entendeu? Vou te ser sincero. Nunca fiz questão de contar os corpos. E eu não conto, assim, pessoas. Eu fiz 28 salvamentos, mas teve situação que eu peguei... Uma pessoa se afogou, outra foi ajudar, se afogou junto. Então, teve situações que eu salvei 3 ao mesmo tempo. Então, eu nunca fui sozinho também. Eu sempre fui com prancha, porque se torna perigoso você ir no corpo a corpo para salvar a pessoa se não tiver a habilidade ou a manha ou preparo ou psicológico para estar naquela situação, né? Acalmar a vítima e ajudar. Então não vai se tu não te garante, isso é que eu falo sempre, entendeu? Fabrício, a nossa audiência é muito rotativa, como eu sempre falo. Então o pessoal que está chegando agora, só para ouvir o seu relato. Quando você se aproximou desse menino, o que ele falou para você? A minha mãe está aqui. E, meu irmão, essa... Pelo tempo, eu já sabia que ela não estava bem. Era muito tempo. E aí eu pensei rápido em só cuidar da cabeça dele, entendeu? Olha pra frente, não olha pra trás. A tua mãe tá bem, você foi o herói dela, tu salvasse a tua mãe, me ajuda, vamos arrastar ela daqui, vamos levar ela pra beira. Eu não deixei mais ele ver como ela tava ali, entendeu? Eu desci na água, deixei ele na prancha, olhei a mãe dele. Tenho 2 filhos, então só pensava nos meus filhos ali. Meu irmão, as pessoas que perdem a vida nessas situações... Eu não sei nem o nome da criança, enfim. Não sei nada sobre ele. Mas eu sei que ele vai crescer, que ele vai ter filhos, que ele vai ter... Não consigo, não. Tudo bem, fique tranquilo. Estava conversando com o Fabrício ainda agora, esse herói surfista lá da praia do Maraú, e ele imaginou que esse menino começou a se afogar, a mãe foi tentar ajudar, eles foram ficando cada vez mais longe ali da beira, ela segurando ele como ela pôde. O tempo foi passando, porque as testemunhas dizem que ficaram ali cerca de 1 hora pedindo socorro. Todo mundo em dúvida, será que é um galho, um tronco? E durante todo esse tempo, ela segurando ele, isso é uma possibilidade, tá? Supostamente isso aconteceu, ninguém sabe. Mas eles acreditam que aconteceu dessa forma. Ela tentando salvar ele, depois que ela não conseguiu mais, ela acabou afundando e ele começou a segurar a mãe. Foi segurando o corpo dela, foi segurando e com a outra mão levantando para chamar a atenção. Foi quando o seu Manuel, né, Fabrício, apareceu, foi lá na casa dele. Ele pegou a prancha de stand-up paddle, uma prancha grande. Ele consegue ficar em pé nela e remando. Demorou 15 minutos, gente, para ele chegar onde esse menino e a mãe estavam. Para você ver, acho que uns 500 metros, Fabrício, de distância. E era tão confuso para a gente a situação, para a gente entender, porque a gente não conseguia reconhecer se era uma pessoa, se era um tronco. Porque quando um tronco pesado vem na água, naturalmente ele afunda por alguns segundos e depois emerge de novo. Esse é um processo de um tronco, dependendo do peso dele numa maré. E essa criança, por estar segurando a mãe, ele aconteceu a mesma coisa. Ele sumia por 2, 3, 4 segundos. E quando ele aparecia, ele respirava. E aí ele sinalizava. Então, quando eu fiquei a mais ou menos uns 200 metros, eu identifiquei que era um movimento humano. Foi que eu acelerei, né? O instinto fez a gente ficar ainda mais esperto e chegar mais perto. Só que ele estava com muito peso ali. Então era por isso que tinha dificuldade de enxergar. Era só aqui a boca praticamente, a cabeça dele para fora respirando, porque o peso da mãe estava puxando ele para o fundo. Se, né, aquela situação, se eu vou trabalhar, se o Manel não me chama, se, sei lá, por qualquer motivo ou outro, a gente ia ter 2 corpos ali naquela praia hoje. Agora, fazendo uma análise, eu acredito que ela também é uma verdadeira heroína, né? Ter salvado o filho dela. Manteve ele descansado por mais de meia hora, porque ela, com certeza, por instinto, isso eu sei, instinto, ela manteve ele ali com todo, eu não sei a idade, eu não sei qual é a profissão dela, não sei se o corpo dela estava preparado para a situação, mas eu acredito que o instinto de mãe fez ela manter a cabeça dessa criança para cima por mais de meia hora ali, por mais de 40 minutos, que é o tempo que a gente está estimando toda essa situação. Porque o carro do lixo passou pro final da praia, tirou todo o lixo. E quando eles voltaram, eles disseram: "Ei, Manduca, essa situação já tá quase 1 hora aí", porque foi o tempo que a gente tirou o lixo aqui da praia. Eu falei: "O que já tem 1 hora essa situação aí? Não é possível". E aí foi aquela correria, né? Então eu já tinha essa informação quando entrei na água, de que aquela situação ali já estava mais de 1 hora. Então, para fazer um resgate de uma pessoa tanto tempo na água, por isso o choque quando ele me diz que a mãe dele tá lá no fundo, entendeu? Vou pedir pro Fabrício ficar aqui comigo. Já já a gente volta com mais informações, Amanda. A gente continua na delegacia de Mosqueiro, trazendo esse triste relato. Menino de apenas 11 anos
Tentou salvar a mãe, ela, acredito que é uma verdadeira heroína, conseguiu deixar o filho descansado para dar tempo dele chegar junto com outras pessoas e salvar esse garoto, mas infelizmente ela já estava sem vida. Já mais detalhes. Obrigada, Pedro. Agradeço também ao delegado, agradeço ao Fabrício pelo depoimento aqui, pela entrevista. Tenho certeza ali que os dois tentaram ao máximo ali, um salvar a vida do outro, essa criança salvar a mãe salvar o filho, que é um instinto ali realmente de proteção, né? Infelizmente, essa mulher acabou não resistindo e os nossos sentimentos a essa família. Eu não consigo imaginar a dor. A gente tenta se colocar no lugar dessa criança, mas só esse menino de 11 anos sabe, né, os momentos de pânico e de terror que ele passou ali, ainda acreditando que a mãe estivesse viva. Te agradeço pelas informações, Pedro.